Ok, vamos iniciar. Hoje, pessoal, estamos no nosso encontro 3.4, né? A última sessão da unidade 3, a última sessão do conteúdo de fluidos, né? Especificamente em fluidos, onde a gente viu na primeira sessão a característica mesmo de fluidos, né? Densidade, pressão. Depois vimos a questão do princípio de Pascal, na seção 2, na seção 3, o princípio de Arquimedes, ou empuxo. Agora, a gente vai ver sobre escoamento do fluido. Antes, o fluido em si, ele estava praticamente estático, né? Como a gente viu no princípio de Pascal, que é um exemplo lá, o macaco hidráulico, o fluido está dentro de um recipiente, está de forma estática. Quando a gente vai para o empuxo, novamente, o fluido está em um recipiente e um objeto é colocado nesse fluido no recipiente. Agora a gente vai começar a ver o fluido em movimento. Então, o escoamento do fluido, a velocidade do fluido, a vazão do fluido. E aí a gente vê essa figura aí desse fluido saindo dessa tubulação. Vem uma perguntinha aí simples. Como faríamos para descobrir a velocidade desse fluido escoando nessa tubulação? O que a gente analisaria para conseguir identificar a velocidade desse fluido? Medir a quantidade de água que passa em um intervalo de tempo. Sim, é uma das possibilidades. A gente pegaria a vazão por tempo, né? A gente encontraria a velocidade. Mas na situação com que a gente vai verificar aqui agora, a gente não vai trabalhar com o tempo. A gente vai trabalhar com a vazão, sim, mas não com o tempo. Pessoal, esse vídeo aqui, esse vídeo aqui da Ciência Show, esse link aqui do YouTube, está na nossa web aula, tá? Eu vou abrir o vídeo aqui, não dá certo eu mostrar o vídeo para vocês, eu tentei numa aula aí, nos falou que não sai o áudio, então, por esse detalhe, eu vou só abrir o vídeo e apresentar alguns momentos aqui para eu explanar os detalhes aqui. Deixa eu só abrir o vídeo aqui. Vou abrir o vídeo. Deixa eu compartilhar ele aí com vocês. Vou tirar do slide e compartilhar o vídeo. Então, dois momentos aqui. O que acontece? Aqui mostrando essa vazão que a gente tinha discutido, né? É mostrado na figura, vazão do fluido passando pela tubulação. E aí a gente entra na ideia da conservação. O que é essa ideia de conservação? O fluido que vai entrar na mangueira é esse fluido que vai sair da mangueira. Tá? E aí vai esse detalhe aí que o colega falou. Vazão pelo tempo. Ok, mas como eu vou identificar essa vazão? Vazão, nesse sentido aqui da lei da continuidade, ela tem como propriedade o que entra é o que sai. Então, não precisaria estar medindo essa vazão na saída, e sim a vazão na entrada, seria mais simples. Ou vice-versa, se é mais fácil medir essa vazão na saída, mediria não mediria na entrada e apenas na saída. O
E o princípio da continuidade fala que a vazão que entra na mangueira vai ser a vazão que sai na mangueira. O que é essa vazão? Essa vazão, se a gente está observando aqui, esse fluido está saindo, a gente perguntou da velocidade, com uma determinada velocidade, fazendo esse esguicho aqui, né? Essa movimento, essa geometria aqui no arco do fluido. O que acontece? O colega aqui, ele vai parte da saída da mangueira. O que aconteceu? A água foi esguichada mais longe. O que acontece? A vazão que entrou na mangueira ainda é a mesma que está saindo. Porém, como tampou a área, o fluido foi mais longe. Então, o que a gente identifica aqui? Essa velocidade é a que faz esse fluido ir mais perto ou mais longe, né? Porque a velocidade joga esse fluido mais longe, se essa velocidade for maior. O que a gente identifica nesse detalhe? Identifica que tem uma relação entre a área de secção com a área de passagem, né, do fluido em relação à velocidade. Ou seja, elas são inversamente proporcional. Se eu aumento a área, a velocidade vai diminuir. Se eu diminuo a área, a velocidade vai aumentar. Eu tenho, então, uma relação de área vezes a velocidade que vai dar esta vazão. Então, eu chego na relação de vazão igual a velocidade vezes a área, ou área vezes a velocidade. Então, está aqui, vazão, ela fica constante, entrada e saída. A vazão é a área vezes a velocidade, e na entrada da mangueira e na saída da mangueira também vai ser uma área vezes a velocidade. Então, essa aqui é a nossa equação da continuidade, porque o fluido entra e sai continuamente. Ok? Vamos voltar lá para o slide. Pessoal, alguma dúvida sobre essa pequena parte do vídeo? A partir desse conceito da lei da continuidade, existem 4 conceitos aqui que a gente nomeia como chave, a gente ter essa base da lei da continuidade, da equação da continuidade. O quê? O fluido ideal. Tá? Então, a gente vai trabalhar com o fluido ideal para essa lei da essa equação da continuidade. O que é um fluido ideal? Ele é incompressível, não viscoso, o escoamento é laminar. O que é o incompressível? Compressível, como o próprio nome diz, é que ele não vai ser comprimido. A água, ela tem uma taxa de compressão muito baixa. Ela é, então, considerada como um fluido incompressível idealmente. Tá? É desprezado a compressibilidade da água. O gás, por exemplo, qualquer gás, ele é compressível, né? Você pode diminuir o volume do gás com facilidade, qualquer gás. Não é viscoso, o ideal, a água, por exemplo, não é viscosa. O seu escoamento é laminar. O que é esse laminar aqui? Mais para frente vocês verão o que é laminar, o que é turbulento. O laminar é o oposto do turbulento. Turbulento, pelo próprio nome, a gente já imagina o que seja. Turbulento é algo movimentado, né? Então, quando a gente tem um regime turbulento, é um regime pressurizado, é um regime em desordem. Quando a gente tem um regime laminar, eu tenho um regime brando. Eu gosto de utilizar esse termo, um regime brando. Imagina uma bica, uma calha, um pequeno declive, um declive bem leve, e a água escorrendo por essa calha, essa bica.
essa água vai escorrer de forma bem branda, né? Tranquila, sem correnteza, né? Então, ela vai ser um regime laminar. Isso é um regime laminar. A gente tem aí a questão da linha de fluxo. O que é essa linha de fluxo? É a trajetória que um pequeno elemento do fluido vai fazer. Imagina uma tubulação, imaginar uma tubulação cheia do fluido e eu tenho uma partícula em cima e uma partícula embaixo, tá? E dentro do fluido, uma partícula em cima lá no fluido e uma partícula no fundo desse fluido, uma mais, vamos dizer, superfície, o outro no fundo. Essas duas partículas, elas vão fazer a sua trajetória retilínea, vamos dizer assim. Uma vai em cima, a outra vai embaixo, fazendo essa linha de fluxo. Isso é a linha de fluxo. O que é o tubo de fluxo? É a junção dessas várias partículas fazendo essas linhas de fluxo. Então, várias partículas fazendo as suas linhas de fluxos nas suas colocações, vai juntar e fazer esse tubo de fluxo. E, por fim, a vazão de todos esses pontos do tubo de fluxo vai obedecer à equação de continuidade. Então, mesmo as partículas que vão entrar ali no início da tubulação vão ser as mesmas partículas que sairão lá no fim da tubulação. E aí, a gente chega na definição da equação da continuidade. Sim. Você poderia explicar novamente a linha de fluxo? Eu não entendi muito bem. Linha de fluxo deixa eu ver se eu consigo fazer um pequeno desenho aqui, só um minutinho, para ver se esclarece melhor. Imagina que esse aí é o nosso tubo, tá? Cheio de água. E aí, eu tenho uma pequena partícula aqui e uma outra pequena partícula aqui no tubo. Certo? O fluxo do tubo está indo aqui, vamos imaginar, da esquerda para a direita. Tá? Então, o fluxo está aqui. O fluxo está nesse sentido. O que vai acontecer? Essa partícula aqui, ela vai vir, ela vai fazer esse movimento. Vamos lá. Ela vai vir nessa direção. E a outra partícula vai vir na mesma direção embaixo. Certo? Essa partícula tem esse feixe, essa linha de fluxo, e essa outra partícula tem essa outra linha de fluxo. Tá? Então, aqui está cheio da água, e aí eu tenho várias partículas. Cada partícula vai ter a sua linha de fluxo. Certo? Pensando aqui em algo, numa área de secção, tá? Como se fosse algo cortado aqui, esse disco aqui de água. Então, aqui nesse disco eu vou ter várias partículazinhas. Vou ter uma
uma partícula aqui. Aqui nesse disco aqui, eu tenho várias partículas como essa aqui, ó. Indo em várias direções, né? Em alturas diferentes aqui, em regiões diferentes, fazendo todas sua linha de fluxo. E juntando todas essas linhas de fluxo, eu tenho o feixe de fluxo. Certo, entendi. Obrigado. Esclareceu aí? Ficou claro? Ficou, deu para entender. Beleza. Vamos seguir aqui. Conforme eu estava falando, então chegamos à equação da continuidade, partindo da vazão volumétrica. Então, não vamos adotar a vazão do tempo, mas a vazão volumétrica pela área. Então, temos velocidade pela área. A velocidade que passa por essa área será igual, a vazão que passa nessa área com uma determinada velocidade será a mesma vazão que passa nessa área com uma determinada velocidade. Se eu tenho a mesma vazão no ponto 1 e a mesma vazão no ponto 2, eu tenho uma igualdade entre as vazões. E uma igualdade entre as vazões é a área vezes a velocidade igual a área 2 vezes a velocidade 2. Eu, então, determino a equação de continuidade. Certo? Vamos ver agora como é que funciona isso aqui. Simples assim, eu tenho uma tubulação, consiste em um duplo circular. O circular, eu tenho um círculo aqui e um círculo aqui, isso, duplo circular. O primeiro raio do círculo aqui é 0,5 metros, ele vai aumentar, ele tem uma alteração em sua seção transversal, que o torna mais espesso. Então, passando a ter 1 metro. Então, aqui eu tenho um raio de meio metro, aqui eu tenho um raio de 1 metro. Se a velocidade inicial desse fluido é 0,1 metros por segundo, qual a velocidade final desse fluido aqui? E aí, como é que eu faço? Bem simples, né? Então, eu tenho a vazão no ponto 1 igual a vazão no ponto 2. Vazão no ponto 1 é a velocidade 1 vezes a área 1. Vazão no ponto 2, área 2 vezes a velocidade 2. Então, vou igualar a área 1 vezes a velocidade 1 igual a área 2 vezes a velocidade 2. Eu já tenho a velocidade 1, já tenho a área 1 e já tenho a área 2. É só encontrar a velocidade 2. Fica desse jeito, então. Fica assim, vazão 1 vezes igual a vazão 2. Vazão no ponto 1 vai ser igual a 2.
Área 1 vezes a velocidade 1, área 2 vezes a velocidade 2. Área 1, πr ao quadrado, é um círculo. Então, raio 1 ao quadrado vezes a velocidade 1. Do outro lado, a área 2, π, raio 2 ao quadrado vezes a velocidade 2. E 3,14, raio 1, 0,5 ao quadrado vezes a velocidade 1 que temos, que é 0,1 metros por segundo. Outro lado, e 3,14 vezes o raio, que é 1 metro ao quadrado, vezes a velocidade 2. Calculando isso aqui, 1 ao quadrado vezes 3,14, passa para o outro lado dividindo. Eu tenho 3,14, 0,5 ao quadrado, vezes 0,1. Chego à velocidade de 0,025 metros por segundo. Professor, Sim? então a área e o volume são inversamente proporcionais? Isso. São inversamente proporcionais. Se um aumenta, a outra vai diminuir. E essa aqui, pessoal? Aqui eu quero ver a resposta por vocês. Uma cultura irrigada por um cano que tem área de secção reta de 100 centímetros quadrados, passa água com uma vazão de 7.200 litros por hora. A velocidade de escoamento da água nesse cano, metros por segundo, é. Vamos lá. Quero a resposta aí. E aí, pessoal? Qual a resposta? Só um minutinho, peraí. $720.000? A velocidade, 720 mil metros por segundo? Isso é um pasmo, tá cortando tudo aí.
Pera aí. Alguém mais aí tem alguma resposta, pessoal? Vamos lá, vamos participar. Vamos lá, então. Pessoal, ele nos deu a área de 100 centímetros quadrados. Temos uma área. E temos uma vazão de 7.200 litros por hora. O que é a velocidade? Vazão, voltando aqui, ó. Vazão, a área vezes a velocidade. E deu a vazão. E deu a área, então, só passar a área para lá e dividir. Só que tem um pequeno detalhe. A área está em centímetros quadrados e a vazão em 7.200 litros. A primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que colocar essas unidades medidas em mesma unidade. Então, aqui vai para metro quadrado e aqui vai para metro cúbico, certo? Fazendo a transformação da área, nos 100 centímetros quadrados, por 100 aqui, o C é 10 a menos 2. O quadradinho está em cima do C também. Então, 10 a menos 2 ao quadrado. O metro quadrado continua aqui. 100 é 10 ao quadrado. Aqui vai ficar 10 a menos 4. Com 10 ao quadrado, fica 10 a menos 2 metros quadrados. Certo? Colocando em notação científica para facilitar. Vazão, 7.200 litros. Litros, 10 a menos 3 metros cúbicos. 7.200 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por hora. Tem, então, a vazão 7,2 metros cúbicos por hora. E aí eu jogo na fórmula da vazão. 7,2, transformei. A área, 10 a menos 2, transformada. E vezes a velocidade. Isolo a velocidade, passo isso para lá dividindo. Embaixo vai para cima, né? Inverto o sinal de divisão para multiplicação. E o sinalzinho aqui também inverte, de menos para mais. Né? Fica 10 ao quadrado. 7,2, 10 ao quadrado. 7,2 vezes 10, eu chego a uma velocidade de 720 metros por hora. Beleza. 720 metros por hora é a velocidade. Porém, tem um detalhe. Ele pediu essa vazão, essa velocidade, em metros por segundo. Então, tem que transformar essa hora em segundo. Uma hora é 3.600 segundos. Então, 720 dividido por 3.600, eu chego a 0,2 metros por segundo. Letra B. Dúvidas? Tranquilo? Beleza. Então, aplicamos a equação da continuidade, verificamos a vazão aqui para dar uma reforçada, para que a gente possa falar da equação de Bernoulli. O que é essa equação de Bernoulli? Ele deu uma evoluída na equação da continuidade. Lá na equação da continuidade, a gente tem área e velocidade. Ele, Bernoulli, analisou e trabalhou com pressão.
E aí, ele identificou que 3 termos somados em um ponto do fluido seriam iguais aos mesmos 3 pontos somados no outro ponto da tubulação. Quais seriam esses 3 termos? Ele pegou a pressão que aplica, né, no fluido, a pressão em relação à altura, né, a altura que esse fluido se encontra, mais a velocidade do fluido. Então, temos a pressão aplicada no fluido, faz ele movimentar. Temos a pressão da gravidade aplicada no fluido. E temos a velocidade do fluido. Então, aqui ele utiliza esses 3 termos. Somando esses 3 termos no ponto 1, teremos que é igual isso somado no ponto 2. Então, temos a pressão aplicada no ponto 2, mais a pressão relativa à gravidade do fluido aqui, mais a velocidade 2, será igual ao ponto 1. Ô, professor, o Camilo pediu para o senhor adicionar ele aí. Adicionado. Seguindo aqui, vamos aplicar essa equação de Bernoulli para ver a diferença dela com a da continuidade. Que tal o caso clássico, uma tubulação de seção transversal, porém eu tenho uma aclive aqui, né? Uma diferença de patamar nessa tubulação. Ela está em 1.1 e ela vai para 1.2 mais alto. Uma tubulação de seção transversal constante eleva-se 1 metro, então ela sai de 0, vai para 1 metro. Sabendo que a velocidade 1 é 8 metros, temos aqui a velocidade 1, 8 metros por segundo, e a pressão no nível inferior da tubulação, ou seja, ponto 1, né, que está embaixo, inferior, é de 2 vezes 10 a quinta pascal. Então, a pressão aplicada nesse ponto da tubulação, 2 vezes 10 a quinta pascal. A pressão no nível superior é 10 a quinta pascal. Então, a pressão na saída aqui é 10 a quinta pascal. Qual a velocidade do fluido no nível mais alto? Ele pergunta, sabendo que esse fluido tem água. E a água tem densidade igual a 1.000 quilos por metro cúbico. Então, utilizando a equação de Bernoulli, que são densidade, gravidade, a altura do ponto 1, 1 sobre 2, densidade vezes a velocidade 1 ao quadrado. Do mesmo jeito, no ponto 2. A pressão do ponto 1, lá no nosso web aula, deu uma cortadinha na equação, isso que está digitado aqui, tá? Esse exemplo aqui é da nossa web aula. A pressão no ponto 1, ele nos forneceu 2 vezes 10 a quinta, mais densidade da água, 1.000. Gravidade, adotamos como 10. Qual que é a altura no ponto 1? Ele não fala alturas diferentes, ele fala que aumentou 1 metro. Então, a altura no ponto 1 é 0, e a altura lá no ponto 2 vai ser 1 metro. Elevou 1 metro. Então, altura no ponto 1, 0. Mais 1 sobre 2 vezes a densidade da água de novo, vezes a velocidade no ponto 1 que ele nos forneceu, que é 8 elevado ao quadrado. Partimos lá para o ponto 2. Ponto 2, ele fala que a pressão no ponto 2 é 10 a quinta pascal, mais a densidade da água 1.000, gravidade 10, e a altura se elevou aqui, né? 1 metro. Então, 1 metro é a altura do ponto 2. Mais 1 sobre 2 vezes a densidade da água, que é 1.000, e a velocidade 2 ao quadrado que queremos identificar.
Então, vamos resolver isso aqui. 2 vezes 10 à quinta, não tem muito o que fazer. 1.000 vezes 10 vezes 0, isso aqui vai zerar. 1.000 dividido por 2, né, vai dar 500. 10 à quinta não tem muito o que fazer. 1.000 vezes 10 vezes 1 vai ser 10.000, mais 1.000 sobre 2 aqui novamente, que é 500. Aqui ele aplica, ele continua escrevendo 1 sobre 2, né? E aí ele já isola esse termo aqui. Então, a velocidade a gente já deixa isolada. 1 sobre 2 vezes 1.000, velocidade 2 ao quadrado, aqui isoladinho do lado esquerdo já. E aí, o que está do lado de lá? 2 vezes 10 à quinta, mais, isso aqui zerou, já sumiu. Então, ficou aqui 1.000, 1 sobre 2 vezes 1.000, 8 ao quadrado, aqui, esse termo. Isso aqui passou para lá, negativo. Menos 1.000 vezes 10 vezes 1, menos 10 à quinta. Então, aqui ele já fez direto. Pegou 1.000 dividido por 2 e já passou dividindo. 2 a 10 à quinta menos 10 à quinta vai ficar 10 à quinta, que é 10.000, né? 10.000 dividido por 500 vai dar 400. 10 à quinta é 100.000, né? 100.000 dividido por 500 dá 400. 1.000 dividido por 2, 500. 500 dividido por esse 500 daqui que veio para cá, ficou 1. 8 vezes 2, 64. 8 ao quadrado, 64, vezes 1 daqui, 64. Menos 200, ou menos 10.000 dividido por 500 dá os 2.000. Dá os 20 aqui. Na verdade, ele fez separadinho. 200 aqui do 10 à quinta e 400 é do 2 vezes 10 à quinta. Somando tudo, ele chegou a 244. Só que o V2, essa velocidade 2, é elevado ao quadrado. Então, raiz do lado de cá, raiz do lado de cá, o 2 vai sumir com a raiz de 244 é 15, aproximadamente 15,62 metros por segundo. Dúvida? Tranquilo, pessoal? Professor, a equação de Bernoulli, eu não entendi muito bem o nome dele. Isso, ela, Bernoulli. Bernoulli, ela é para relacionar o empuxo com a pressão e eu não entendi muito bem a equação. Sim, sim, sim. Não é... Você relacionou ao empuxo, sim, mas aqui ele relaciona, ele não chama diretamente de empuxo, né? Mas ele tem a relação entre as pressões aplicadas no fluido. Eu tenho a pressão, sim, é semelhante ao empuxo, mas eu não tenho nada mergulhado a esse fluido, né? É o peso do fluido. Aqui é o peso, tá, do fluido. Eu tenho a densidade do fluido vezes a gravidade. Então, eu tenho o peso dele pela altura que ele está. Entendeu? Então, no ponto 1, eu tenho um peso em relação à altura, e no ponto 2, eu tenho um outro peso em relação à altura dele. Altura relativa, né? É um peso relativo à altura dele, tá? Aplicada pela altura que ele tem. Em relação
pondo em comparação os dois pontos da tubulação, tá? Então, vamos analisar aqui, que é a pressão de coluna d'água, tá? A gente vai, um exemplo básico, eu vou bombear a água para uma caixa d'água, tá? Então, se a gente analisar, a caixa d'água está 5 metros de altura, um exemplo. A gente pegar o fluido que está lá no fundo, lá no pé do pilar lá da caixa d'água, o fluido que está lá em cima, lá na entrada da caixa d'água, a gente vai ter uma coluna d'água aí de 5 metros. Então, essa coluna d'água, ela vai causar uma pressão. É essa coluna d'água aqui que a gente teria. Então, no primeiro, eu não tenho resistência de 5 metros. No segundo, eu tenho uma resistência de 5 metros. Entendeu? Deu para esclarecer? Deu para entender um pouco melhor agora. Beleza. Vamos analisar esse outro caso aqui. Um grande reservatório, né? Detalhe, hein? Interpretar bem. Um grande reservatório de água tem um pequeno furo 1,80 m abaixo do nível da água. Um grande reservatório, abaixo da superfície desse reservatório, a 1,80 m, tem um furo. Qual é a velocidade com a qual a água escapa na horizontal por meio do furo? Pessoal, vamos lá, analisar e encontrar a velocidade que o fluido vai sair na horizontal por meio desse furo. 5 minutos aí para vocês fazerem esta questão.
E aí, saindo? Entenderam o exercício, galera? E aí, galera, nada? Não entendeu o exercício, então. Primeiro, tem que entender que é um grande reservatório. O que esse grande reservatório influencia? Ele influencia em dois detalhes. Ele influencia na velocidade e na pressão. Primeiro, um grande reservatório de água, um pequeno furo lá embaixo. Primeiro, esse grande reservatório, se é um grande reservatório, ele está recebendo a pressão atmosférica. Deduzimos isso, porque um grande reservatório de água, um grande reservatório nesse detalhe, a gente imagina aí uma represa, né, uma piscina, nesse sentido. Então, ele está sujeito à pressão atmosférica em sua superfície. Como também é um grande reservatório, fluido na superfície não vai ter uma velocidade considerável de descida, né? A superfície dele não vai baixar um nível rapidamente, um furo de 1,8, um furo abaixo lá, um furo qualquer nessa reservatório. Então, por esse grande reservatório, a gente já identificou a pressão aplicada no ponto 1, que é a superfície do reservatório, e identificamos a velocidade 1 no reservatório. E qual que é a altura da superfície? 1,80 m. Ele está acima do furo. Então, ponto 1, temos a pressão atmosférica, altura de 1,8 metros, e a velocidade, que é nula por ter uma grande área ali, ela não vai ter uma velocidade. Ponto 2, temos o furo embaixo. Esse furo, ele não nos diz, mas leva a entender que está aberto à atmosfera. Então, escapa esse furo, escapa, a água escapa. Então, tem uma pressão atmosférica também ali aplicada nesse furo. Então, a pressão no ponto 2 é a pressão atmosférica. A altura então, foi abaixou, né, de nível. Então, a altura dele é o mais baixo. A altura dele é 0. E a velocidade que escapa é o que nós pretendemos encontrar. Então, encontramos os 3 dados do primeiro ponto
encontramos os dois dados e falta a velocidade do segundo ponto. Então, pressão que a gente encontrou, pressão atmosférica. Densidade é água, 1000. Gravidade adotamos como 10. E altura do ponto 1, que eu inverti, o ponto 1 eu coloquei como escape, tá? Para já ficar a velocidade que queremos encontrar do lado esquerdo aqui. Então, altura de 0 do ponto de escape, mais 1 sobre 2, densidade água de novo, a velocidade 1 ao quadrado. No ponto 2, que é a superfície, no caso aqui invertemos o nosso raciocínio, mais o ponto 2, a pressão que está aplicando sobre a superfície da água, 10 a quinta, pressão atmosférica, mais densidade da água, vezes gravidade, que é 10, e a altura da superfície desse reservatório, 1,8 metros. Mais 1 sobre 2, 1000 a densidade da água, vezes a velocidade da superfície. Por ser uma superfície, né, grande, não temos essa velocidade, a velocidade desconsiderada. Então, 10 a quinta do lado de cá. 10 a quinta do lado de cá, quando eu passo uma para o outro lado, uma fica negativa. Então, vai se cancelar uma pela outra, vai zerar, né? Então, já zerei aqui. Aqui, 1000 vezes 10 vezes 0 também zerou. Então, eu fiquei só com esse termo de 1000 sobre 1 sobre 2 vezes 1000 vezes a velocidade 1. Parei aqui, pessoal, que deu uma imagem, o slide aqui deu uma cortada. Mas vamos seguir aqui. E aí, então, 1 sobre 2, 1000 vezes 1 vezes a velocidade 1 ao quadrado aqui. De cá, já identificando que esse zerou com aquele lá. Aqui, a velocidade é zero, esse termo também vai zerar. Aí a gente tem 1000 vezes 10 vezes 1,8 aqui. Professor, Sim? professor, eu fiz usando aquela fórmula da torre Célio, que é aquela velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial mais duas vezes a gravidade vezes a variação ΔS. Eu consegui chegar nessa velocidade 6 metros por segundo. É errado eu fazer dessa forma? Não, nesse caso aqui dá para fazer por Torricelli também. Tá ok, obrigado.
Só porque eu não apresentei essa fórmula, né? Aqui a gente está trabalhando com a Bernoulli. Olha é só você entender também a fórmula de Bernoulli, tá? Não esqueça de trabalhar com ela também. Tá ok, obrigado. Pessoal, deu um errinho aqui no slide, mas aí, continuando da onde a gente parou aí, ó, então temos 1 sobre 2 vezes 1000 vezes a velocidade 1 ao quadrado, e do outro lado sobrou 1000 vezes 10 vezes 1,8. A gente tem, então, 500, né? 1000 vezes 1 dividido por 2, 500 vezes velocidade 1 ao quadrado, igual 1000 vezes 10 vezes 1,8, 18.000. Então, a gente pega a velocidade 1 ao quadrado, igual 18.000, dividido por 500. Temos, então, velocidade 1 ao quadrado, igual a, corta 0, 0, 180 dividido por 5, né? 500 dá, eu acho que dá 6 18 metros. mil por 500. Eu corto 0, 0 de cada um, fica 180 por 5, dá 300 e dá 36. 180 por 5, 36. E aí, eu jogo a raiz dos dois lados e eu tenho V1 igual a 6 metros por segundo. Dúvidas? Não tem dúvidas. Vamos mais uma. A gente reforçar. Então tá aí. A água se move com uma velocidade de 5 metros por segundo em um cano com uma seção reta de 4 centímetros quadrados. A água desce gradualmente 10 metros, então ela está num ponto superior, com uma velocidade de 5 metros por segundo, com uma secção de 4 centímetros quadrados, ela vai descer 10 metros. Enquanto a seção reta vai aumentar para 8 centímetros quadrados. Em primeiro momento, ele pergunta qual a velocidade depois dessa descida de 10 metros. E depois, ele pergunta se a pressão antes da descida, ou seja, lá no ponto superior, for 1,5 vezes 10 a quinta Pascal, qual a pressão também na descida, depois da descida, depois dos 10 metros. Vamos lá? Mais 5 minutinhos aí para resolver essa. Pode ser?
Vamos lá? O exercício diz o seguinte, pessoal. Tem uma tubulação em declive, em 10 metros, né? Vai do nível superior para o nível inferior em 10 metros. Uma velocidade no ponto superior de 5 metros, uma área no ponto inferior. E que era a velocidade. Como ele deu área e velocidade, e a outra área, a gente encontrar a velocidade no primeiro caso, a gente já vai direto para a equação da continuidade. A gente não considera esses 10 metros nesse primeiro momento. Então, temos razão no primeiro ponto igual a vazão no ponto 2. Área 1 vezes a velocidade 1. 4 centímetros transformado em metro, 4 vezes 10 a menos 4, vezes os 5 metros por segundo. Do outro lado, lá no ponto inferior, temos 8 vezes 10 a menos 4, que é a área, vezes a velocidade 2. Velocidade 2, 4 vezes 5, 20 vezes 10 a menos 4, dividido pela área 2 aqui, que é 8 vezes 10 a menos 4. 10 a menos 4 por 10 a menos 4, 1. 20 por 8, 2,5 metros por segundo. Temos aqui a velocidade 2. Encontramos a velocidade 2, completamos para encontrar a velocidade, a pressão 2, já que ele nos deu a pressão 1. E a gente vai para Bernoulli agora. A pressão no ponto 1, ele nos forneceu na letra B, é 1,5 vezes 10 a quinta. É lá no nível superior. Temos a densidade, que é água, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que está lá no nível superior, em 10 metros. Depois, 1.000, a densidade da água, novamente 1.000, vezes a velocidade no ponto 1, que é 5 ao quadrado, dividido por 2. No ponto 2, que é lá a base inferior, queremos saber qual que é a pressão dela. Temos a densidade 1.000, 10 a gravidade, 0, porque lá embaixo não é de 0. Densidade 1.000, a velocidade 2, que é 2,5, elevado ao quadrado, isso dividido por 2. Continuando aqui, 1,5 vezes 10 a quinta permanece. Aqui, 1.000 vezes 10 vai dar 100.000. 100.000, o mesmo que 10 a quinta. Já coloquei em notação científica para facilitar. 1.000 dividido por 2, 500. 5 ao quadrado, 25. A pressão permaneceu, e tudo multiplicado por 0. Deu 0. 1.000 por 2, 500. 2,5 ao quadrado, 6,25. Isolando o P, deixei o P isolado, ficou aqui a somatória de 1,5 mais 1 aqui, 2,5, 10 a quinta, mais 500 vezes 25, dá 12.500, menos, passou para o outro lado, né, negativo, 500 vezes 6,25, que dá 3.125. Então, a pressão será 2,5 vezes 10 a quinta, mais 12.500 menos o 3.125, dá os 9.375. E aí, como eu tenho uma potência aqui, eu tenho que transformar essa daqui em potência para poder somar. Então, 10 a quinta, então tem que andar 5 casas aqui. 1, 2, 3, 4, mais um zero para andar 5 casas. E fica 0,093 vezes 10 a quinta. E aí eu posso fazer essa somatória. 2,5 mais 0,09, 2,59 vezes 10 a quinta Pascal. Uma dúvida aí, galera?
Professor, tem como o senhor voltar lá no enunciado, por favor? Na mão. Aí, tá bom. Obrigado. Pessoal, tranquilo? Fácil aí a definição de Bernoulli. Equação de Bernoulli. Pessoal, essa é a parte da equação da continuidade e equação de Bernoulli, certo? Para fixação desse conteúdo, galera, tem uns exercícios aí do livro do Halliday. A capinha tá aí para facilitar a identificação. Acho que teve uma aula para trás, me falhou a memória, mas eu acho que foi a última aula. Demonstrei aí como acessar a biblioteca virtual. Então, vocês podem procurar lá a aula gravada, quem não conseguir acessar a biblioteca virtual. Mas o livro está lá na biblioteca virtual, Física 2 do Halliday, lá na página 84, os exercícios 49 ao 70. Tá? Exercícios sobre equação da continuidade e equação de Bernoulli. Pessoal, na semana passada eu falei sobre atividade avaliativa, né? Atividade do trabalho em si. Então, valendo nota aí, esses exercícios da equação de continuidade de Bernoulli vai estar incluído aí na valer a nota. Então, os exercícios que eu já pedi aí da unidade 6, né? Equação de princípio de Pascal, princípio de Arquimedes, e agora equação de Bernoulli e equação da continuidade. Os exercícios 22 ao 70, tá? Valendo 1.500 pontos agora de trabalho, ser entregue até a semana que vem, até o dia 21, tá? Temos aí, quem já fez os exercícios da semana passada, temos apenas 20 exercícios ainda para serem feitos, para ser entregue. Tá? Da mesma forma, façam, tirem foto, se possível, transformem em PDF, para facilitar o arquivo, ficar no arquivo só, e aí manda no e-mail que aí descrito. Esses detalhes aqui, essa descrição dessa atividade, já está lá no ambiente virtual, no nosso encontro de hoje, 3.4, na pós-aula lá, atividade valendo nota. Certo? Uma dúvida, galera?